Amigos internautas, estamos de volta com o bloco Nome do Dia, dentro do programa Mistura Fina, aqui no YouTube. O nosso nome do dia de hoje é o médico paraminense Antônio Magela Tavares. Em Minas Gerais, em Pará de Minas principalmente, em uma conversa entre duas pessoas que ainda não se conhecem, começa se um perguntar para o outro: você é filho de quem? Então você vai responder a pergunta. Faz parte da tradição mineira, né? Claro. Bom, como ele disse, meu nome é Antônio Magela Tavares, eu sou médico infectologista, trabalho há 25 anos na Fundação de Medicina Tropical em Manaus e nasci em São José da Varginha. Quer dizer, eu nasci, na realidade, na Vila de Conquista. Na época ainda pertencente a Pará de Minas. Isso, fui registrado em São José da Varginha e a primeira infância vivida na Conquista, e depois a família mudou para uma fazenda aqui na Fazenda Água Limpa, aqui próximo à antiga companhia agrícola. E ali eu vivia a infância. Região do bairro Santa do Virges. Exatamente. Recanto da Lagoa, aquela região ali. Que era até distante, né, do centro da cidade. Era uma fazenda. Até tinha, às vezes, as situações em que o meu pai ou a minha mãe: olha, eu preciso ir na cidade. Era um ritual, tinha que se preparar para vir na cidade. E muitas vezes... lavar os pés, que a terra lá é vermelha. A terra é vermelha. Eu ainda até vi um dia desse, passando por lá, por aquela estrada que dá acesso à BR, vi um resquício da estradinha de terra que ainda está lá. Mas enfim, eu vivi a primeira infância aqui, estudei no Freire Concórdia, na escola Fernando Otávio, mas em 1982... Aprendeu datilografia na escola de datilografia da SPM. Inclusive, né? Tivemos até a lembrança hoje aqui da instrutora, da Nilma, e eu me Nilma lembro Duarte, do seu nome, né? Lá, que era o presidente da SPM. Isso. Inclusive, é algo que me faz até diferenciado hoje, que quando eu vou digitar algum texto no computador, eu utilizo os 10 dedos, e isso é uma herança lá da escolinha da datilografia da SPM, lá pelos anos de 78. Por aí. Eu tive a honra de presidir a SPM na década de 70, por uns 3 ou 4 anos, foi nessa época que você estudou lá. Sim, mas o fato é que depois eu trabalhei no supermercado Raquel, trabalhei na Rivax. Aí surgiu essa oportunidade, o meu irmão já trabalhava lá em Manaus, na Andrade Gutierrez, estava se iniciando a construção de uma usina hidrelétrica num dos rios lá no interior do Amazonas, e era bom para se ganhar dinheiro naquela época. E daqui partimos em julho de 82, eu e o meu irmão mais novo. Nós morávamos aqui na rua Tenente Júlio, com a minha mãe, com a dona Rosa, meu pai, que também era Antônio, tinha apelido de Antônio Firmino. Mas enfim, a gente partiu para essa aventura aí, para ganhar o mundo, eu com 20 anos, meu irmão com 18, mas o fato é que, felizmente, nós conseguimos superar aquela dificuldade inicial de sair de casa, de abandonar a terra natal. Mas tivemos um fato positivo, Luiz, que nós nunca abandonamos a família. A família, apesar de estarmos separados, nós conseguimos nos manter unidos, aliás, como estamos até hoje. Você não falou o nome do seu pai. Você é filho de quem, afinal de contas? A minha mãe era a Dona Rosa, Maria Rosa, e o meu pai era Antônio Tavares, mas que tinha o apelido de Antônio Firmino. E você tem uma irmã que é bastante popular em Pará de Minas, muito ligada ao setor cultural da cidade, que é a Marcilene Tavares. Da Brinquelê. Exatamente, ela fez faculdade também aqui, é psicopedagoga, e se especializou de uma coisa que a gente conhecia desde a época de infância, mas não como uma profissão, que é a contação de histórias. O mineiro tem por tradição ser um grande apreciador e um grande contador de histórias. A gente ouve e conta a história. E ela transformou isso, né, de maneira pioneira numa profissão. Pioneira em Pará de Minas. Exatamente, conseguiu, né, atingir um público importante, que é o público infantil, e acabou atingindo por tabela o público adulto. Depois ela teve uma loja de brinquedos educativos, a Brinquelê, que agora ela já vendeu para um antigo sócio,
e ela continua ainda Que era trabalhando. uma livraria também, né? Também, sim, vendia Livraria, livros. vendia livros. E tinha a hora do conto lá nos finais de semana, em que se Isso. reunia, abria-se o espaço para que as crianças pudessem chegar, ter acesso à livraria para ouvir as histórias. Eu me lembro até que ela me disse uma vez que tinham crianças que acreditavam que ela era realmente uma fada, contadora de histórias. Ela foi a pioneira mesmo. Até hoje, apesar de ela estar dedicando a uma outra área hoje, de pedagogia, parece, né? Pedagogia. Mas ela é sempre muito lembrada e muito estimada. Isso, e a minha irmã Marlene também trabalhou um tempão lá na Brinquedoteca, também Isso. envolvida com essas histórias do valor, da importância dos livros na vida das pessoas. Enfim, a minha irmã Marlene também vendeu muitos livros e vendeu muitas histórias. A Marlene, inclusive, a gente quer agradecer a Marlene, que nós estamos fazendo a entrevista aqui da casa dela, aqui na Vila Maria, né? Exatamente. Falar em Vila Maria, você foi criada aqui nessa região, né? Bairro Santo Antônio, Vila Maria, morou na rua Frei Lourenço, no bairro São Francisco. Sim. Então você viveu aqueles tempos, vamos dizer assim, mais felizes para a criançada, né? Tinha um campo de futebol aqui pertinho, que era o campo do ginásio, com aquele campo atravessado que ficava atrás do gol, atrás do campo maior, muito mato, aquela floresta de eucaliptos aqui praticamente dentro da cidade. Você fala um pouquinho dessa época aí, porque hoje as pessoas vêm no bairro São Francisco, é um bairro que virou uma cidade, né? Hoje o sujeito pode morar aqui e não precisa nem atravessar a Ponte Grande para ter acesso lá no centro da cidade. Tem banco, tem supermercado, tem farmácia, tem clínicas, tem hospitais, tem colégios, faculdade. O que você pensar, encontra aqui. Assim, havia uma fronteira entre o bairro Santo Antônio e o bairro São Francisco, que era exatamente uma plantação de eucaliptos. Uhum. E quando a gente saía de casa lá da rua Bom Despacho para chegar até o local onde meu pai plantava as lavouras, ou a gente passava pela rua Manuel de Souza, em frente à igreja de São Francisco, para pegar a Avenida Getúlio Vargas, ou a gente pegava o que a gente chamava de atalho, que era pelo meio da plantação de eucaliptos, para sair aqui na Porciúncula. Inclusive com medo, tinha umas histórias de assombração, algumas assombrações que apareciam ali pelo meio dos eucaliptos, e a gente passava ali com aquela apreensão de criança, e era o local onde tinha o campo de futebol, que era a nossa programação de domingo, e às vezes até durante a semana a gente ia nos treinos, né, dos times do São Francisco e do Palmeiras. Do time do Cerro, né, que foi criado também na época onde o meu irmão Libério também era um zagueiro muito violento, por sinal, mas que acabou, esse meu irmão mais velho, Libério, que foi o que abriu o caminho para todos nós, os irmãos mais novos. Infelizmente ele nos deixou em 2014, mas deixou um legado muito grande, que ele abriu os caminhos para todos os irmãos. Então deixou uma herança muito importante, muito forte na vida de cada um de nós. E a gente ia para lá para ver os treinos, para ver os jogos em que o nosso irmão estava participando, e acabava vendo também os jogos do São Francisco, do Palmeiras, da Providência, do Paraminense, o famoso CAP. Do Fluminense também, que treinava no São Francisco. Isso. Não víamos esses jogos, alguns campeonatos, e eram disputadíssimos os campeonatos, e a gente ficava ali no que a gente hoje, depois que passou algum tempo, eu chamo de... A gente ficava ali nas arquibarrancadas, que era literalmente em cima dos barrancos. E a gente ficava lá assistindo o jogo em cima do barranco, na beira do barranco, e às vezes na sombra dos eucaliptos. Isso, com certeza. Mas as crianças, os jovens, os adolescentes daquela época ainda tinham um privilégio de estar a poucos metros, né, algumas centenas de metros da praça de esportes, que também vivia um período assim bastante forte, né, na década de 70, que você também frequentou muito. Sim, a quadra de esportes principalmente. Eu até passei lá um dia desses, lá o local onde tinha a quadra que nós alugávamos. Isso. Alugávamos a quadra para jogar o nosso chamava futebol de salão, né? Hoje é futsal. Mas
Tá lá hoje uma quadra de grama sintética. Foi isso. inaugurada recentemente, Isso. exatamente no lugar onde foi aquela quadra de basquete e futebol de salão. Ali, a principal quadra, né, antes de construir o ginásio. Mas o sonho nosso ali, Luiz, que jogávamos naquela quadra, era um dia podermos jogar na quadra de taco, que foi inaugurada, né? Isso, o ginásio poliesportivo. Tinha o ginásio poliesportivo e a quadra era realmente um primor. Era toda de um piso especial. Sintecado, né? Isso, e eu cheguei a jogar também ali algumas vezes, mas ali era para os times melhores, né? Não era para um time como nós dizíamos, né? Tinha que crescer mais um tiquinho. Nós éramos um time de cascudos, né? E aí a gente ficava só assistindo os jogos lá, mas tivemos o privilégio e a oportunidade de jogarmos lá também algumas vezes. Isso. A Praça de Esportes que marcou, né? Recentemente, agora em janeiro, completou 80 anos de inauguração da Praça de Esportes. Contou, inclusive, com a presença do presidente da República, né, do Getúlio Vargas, e do governador Benedito Valadares, que morava pertinho lá Israel Pinheiro. Né? Israel Pinheiro também esteve presente. Então, assim, de 80 anos, nos últimos 80 anos, a Praça de Esportes fez realmente um trabalho muito importante junto com a juventude de Pará de Minas. Na época, ninguém nem sonhava com o bairro São Francisco ainda, essa imensidão de cidade que foi criada aqui para cima, mas, né, sempre a juventude daqui do Pará teve essa oportunidade de ter um clube, que foi o primeiro clube construído no interior de Minas Gerais. E que felizmente continua em atividade. Continua em atividade, de vez em quando passa por um processo de transformação, mas sempre melhorando, né? A evolução é necessária, né? Eu sempre digo que no mundo moderno a coisa mais constante é a mudança. Então tem que estar sempre procurando mudar para melhor e evoluir, mas sempre com o objetivo de oferecer para a juventude a oportunidade de praticar o esporte, dar o valor lá aos estudos, mas também ter ali paralelamente a prática de esporte, que vai ser sempre saudável. Mas além do trabalho que vocês ajudavam seu pai lá na região lá da Companhia Agrícola, no Recanto da Lagoa, né? Hoje Recanto da Lagoa, Santa de Vires, aquela fazenda que plantava principalmente as mexericas, né? Pocã. Seu pai também teve um terreno, trabalhou num terreno mais no rumo aqui de Ascensão, aqui da Cova Danta. Aquela estrada que hoje está ali asfaltada, ali próximo a Francap, tem aquela estrada que vai para os Costas, que a gente plantou também em alguns terrenos ali, e tinha a estrada que dava acesso à Cova Danta, que era uma estrada de terra, e a gente acessava o terreno onde meu pai plantava, mas a plantação dominante do meu pai realmente era tomate. Ele era um plantador de tomate e de abóbora, que a gente chamava de moranga. Hoje eu conheço lá no norte com o nome de girimum. Mas era abóbora moranga. E inclusive nós vínhamos de lá, desse terreno, para a nossa casa aqui na rua Bom Despacho, depois na rua Frei Lourenço, numa bicicleta, onde vinha o meu pai na bicicleta, vinham meus dois irmãos na garupa, o Ronaldo e o Aparecido, e eu ainda vinha sentado no canto da bicicleta. E quatro passageiros e mais uma sacola de marmita com tomate. E até uma situação agora recente, essa semana eu consegui resgatar todas as peças dessa bicicleta e até despachei para que ela seja remontada e recuperada. É uma relíquia, é uma Monarch 1962. Então é uma bicicleta que faz parte da história da família, que em breve eu vou apresentar aí uma foto dela totalmente remontada e recuperada. Pois é, mas aí vamos dar um pulo na história. Você com 20 anos de idade, você atendeu o chamado do seu irmão, que já estava em Manaus, e você seguiu para lá com mais um outro irmão. Com o Ronaldo. Eu com 20 anos e o Ronaldo com 18. Chegamos em Manaus exatamente naquele dia que o Brasil perdeu aquele jogo para a Itália, o jogo dos 3 gols do Paulo Rossi. Chegamos em Manaus num clima de tristeza, né? O meu irmão, que sempre gostou de futebol e que nos fez também gostar de futebol, estava numa tristeza tremenda lá. Mas o fato é que no dia seguinte a gente entrou num ônibus e pegou uma estrada
a BR-174, que dá acesso de Manaus lá para Roraima e para Venezuela. E nós passamos quase 8 horas dentro desse ônibus. Já era asfaltada a estrada? Não, a estrada de terra. Hoje a gente chega com total facilidade, com tranquilidade, tudo asfaltado. Mas na época era estrada de terra, perigosíssima. Mas o fato é que quase 8 horas depois chegamos lá no acampamento da empresa. E ali eu fiquei 2 anos e meio. Aí eu adoeci, acabei tendo lá Lá que foi que você me falou antes da entrevista, a usina de Balbina. Usina de Balbina. Usina hidrelétrica de Balbina. Foi a primeira hidrelétrica da Amazônia? Não, foi uma das primeiras, né? Aí, aliás, outras eram construídas, né? Tinha uma em Cotingo, né? Em Roraima, tinha Tucuruí, tinha uma em Porto Trombetas. Então eram várias, mas Balbina foi uma das maiores. Mas o fato é que eu havia abandonado os meus estudos aqui no Fernando Otávio, e quando eu cheguei lá e trabalhando na usina hidrelétrica de Balbina, a Andrade Gutierrez levava para todas as suas obras, levava o Colégio Pitágoras. Levava uma unidade do Colégio Pitágoras. Toda a estrutura do Colégio Pitágoras dentro lá da área da vila residencial. Eu morava no acampamento, né, lá de Peões. E a 10 quilômetros acima tinha a vila residencial. E aí um dia eu descobri que tinha lá o Colégio Pitágoras, que eu conhecia daqui, de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. E que era um sonho de todo mundo estudar no Pitágoras. Isso. E de repente o Colégio Pitágoras estava ali de graça. Eu não ia pagar nada, eu ia comprar os livros. E eu resolvi retomar as atividades. Aí vamos dizer uma gíria da juventude. Aí você caiu dentro. Aí eu caí dentro para estudar mesmo. E eu trabalhava o dia inteiro e saía do almoxarifado, pegava a carona num ônibus, ia para a vila residencial, estudava até 11 e meia da noite, voltava para o acampamento. Eu não me alimentava direito. Foi quando eu tive uma queda nutricional, de imunidade, e acabei tendo uma tuberculose e fiquei muito ruim. Foi quando a empresa, que também me deu toda a assistência, me mandou para Manaus para fazer um tratamento. Passei 6 meses em Manaus fazendo tratamento. Só que no ficar em Manaus para tratamento, eu acabei tendo contato com o pessoal que trabalhava no escritório da própria Andrade Gutierrez em Manaus, e o meu irmão trabalhava lá, e eu acabei ficando. Saí da área de almoxarifado e fui para a área de medições. E ali eu sabia que precisava concluir os estudos, e aí foi que veio o desejo de entrar na universidade. Passei 1 ano fazendo um curso pré-vestibular, aí passei no vestibular em 86, aí levei 8 anos para me formar. Na Universidade Federal lá do Universidade Federal, UFAM, Universidade Federal do Amazonas. E eu entrei, na realidade, fazendo biologia em 86. Eu não tive coragem para fazer o vestibular para medicina logo de cara. Eu fiz biologia em 86, aí passei mais 1 ano me preparando. Em 87 eu fiz vestibular, passei de novo. Aí aproveitei tudo que eu tinha feito, que o início dos cursos eram semelhantes. Então eu aproveitei tudo que eu tinha feito naquele primeiro ano da biologia, eu já entrei no 2º ano da medicina. Aí passei a trabalhar, saí da Andrade Gutierrez e fui dar aulas para me manter na faculdade. Dava aula num colégio de freiras, trabalhei 4 anos no Colégio Auxiliadora, depois mais 3 anos num colégio Batista, né, e da Nelson. E o fato é que, com todas as dificuldades ali, trabalhando, estudando, trabalhando, me mantendo com muita dificuldade, consegui, depois de 8 anos, me formar, e consegui me formar como médico. E aí que veio a outra história de uma grande aventura também, que foi o serviço militar. Eu havia me alistado aqui, recebi o certificado de dispensa de incorporação, andava com ele, né, na carteira. Só que quando eu me formei na faculdade de medicina, eu fui convocado para as Forças Armadas. E eu tinha até eu tinha vontade de ir para a aeronáutica. Na época da convocação, tinham uns amigos do meu irmão que abriram um caminho para que eu fosse para o Exército, e eu acabei indo para a Marinha. Mas é a questão do destino mesmo. Foi na Marinha que eu tive a oportunidade de servir como oficial médico do navio Hospital Oswaldo Cruz, e eu tive a oportunidade de viajar, de navegar em todos os grandes rios da Amazônia. Eu conheci a história,
conheci o povo do Amazonas, conheci os rios, conheci as doenças das quais eles são acometidos com mais frequência, e aí me despertou o desejo de retornar depois do serviço militar para fazer a residência médica na Fundação de Medicina Tropical. E fiz a residência, passei e estou lá há 25 anos. Me formei, fiz a residência, logo em seguida eu assumi o pronto-socorro, passei algum tempo lá no pronto-socorro, depois fui o diretor clínico e agora no momento eu estou respondendo por uma das diretorias, diretoria de assistência médica, e lá se vão 25 anos de prática médica lá no Amazonas. Você me contou também que trabalhando nesse navio, você esteve no Rio Amazonas, nas proximidades de Iquitos, lá no Peru, que é onde está mais próximo lá da nascente dele, e veio até a Foz, na região ali das Ilhas de Marajó. Das Ilhas de Marajó. Que a gente fala a Ilha de Marajó, mas na verdade é um arquipélago, né? Uhum. Eu tive essa oportunidade, inclusive na época houve um surto de cólera na cidade de Iquitos, lá no Peru, e ele ainda fica bem distante da nascente do Amazonas, que ela é bem mais distante, que ela fica lá nos Andes. Nos Andes tem que atravessar o país. Tem que atravessar o país. E eu tive a oportunidade sim, de navegar em todo o Rio Amazonas, território brasileiro, desde Iquitos, passando por Tabatinga, que é a primeira cidade no Brasil, ali na fronteira Colômbia, Brasil, Peru, e descendo o rio Solimões, lá em cima ele chama Solimões, ele só passa a se chamar Amazonas depois que ele se junta com o Rio Negro, na frente de Manaus, onde tem o famoso encontro das águas, que as águas brancas e pretas navegam, viajam durante uns 18 quilômetros sem se misturarem, e aí ele vira o Amazonas, que vai desaguar lá no arquipélago de Marajó, que também é um mundo aquilo. É preciso muito conhecimento para não se perder entre as ilhas. Mas eu tive sim esse privilégio de navegar em todo o Rio Amazonas, desde lá de Iquitos até a ilha de Marajó. Se fosse feito diretamente, daria uns 26 dias de navegação. E você também subiu o Rio Madeira até... Sim, o Madeira até Porto Velho. Até Porto Velho. Inclusive foi no Rio Madeira que nós tivemos uma situação de uma grande tempestade. Pegamos uma tempestade no Rio Madeira num domingo à tarde que foi aterrorizante. Também pegamos uma tempestade no Alto Rio Negro, que também o Rio Negro também é imenso, e em outros grandes rios também, o Juruá, no Rio Purus, o rio que divide o Pará do Amapá, que é o Rio Jari, né? Tivemos inclusive lá em Jarilândia, onde houve aquele projeto do empresário americano para a produção de celulose, projeto Jari. Estivemos lá no local. Enfim, foram muitas aventuras vividas lá pelo Amazônia e com um aspecto interessante, né? Eu nunca tive malária, nunca tive hepatite, nunca fui agredido por nenhum animal peçonhento. Você foi um abençoado por Deus, até hoje. Esse navio é um navio hospital. É um navio hospital. A Marinha tem, lá na região da Amazônia, tem 4 navios hospital. Na minha época eram 3, agora são 4. Mas eles navegam exclusivamente nas águas da Amazônia, prestando assistência médica a todas as populações ribeirinhas, sem nenhuma distinção. Quando a gente subia o Rio Javari, quando se sobe o Rio Javari, do lado esquerdo é o Brasil, do lado direito é o Peru. A gente atendia as comunidades tanto do Brasil quanto do Peru, né? Chegamos na Colômbia, até em alguns locais na Venezuela, subindo o rio Japurá. Mas os navios hospital da Marinha, eles navegam única e exclusivamente na Amazônia. E esse hospital tem uma sala de cirurgias, sim, de menor complexidade? Na época nós podíamos fazer cirurgia até de média complexidade. Uhum. Os casos que eram considerados mais complicados, né, o navio operava como um helicóptero. Quando tinha durante os meus 18 meses que eu fiquei nesse serviço, foram apenas 3 situações em que extrapolou a nossa capacidade
e nós tivemos que fazer uma evacuação aeromédica, ou seja, tirar o paciente do navio, na aeronave, no helicóptero. O navio operava com o helicóptero, tinha um convés no próprio navio, onde o helicóptero ficava ali à disposição, e os casos mais graves, os pacientes eram removidos para uma cidade mais próxima, onde tinha um hospital que tivesse a estrutura para fazer aquele tipo de atendimento naquele nível de complexidade. E Manaus já tem uma boa estrutura de medicina, talvez melhor que muitas capitais até do sul do país. Manaus, ao contrário do que as pessoas pensam que é um local distante, isolado, é realmente uma cidade que está no coração da floresta. Mas nós temos hoje uma metrópole com mais de 2 milhões de habitantes, né, com um potencial turístico e industrial enorme. E a Zona Franca, né? Com ainda. Todos os problemas da cidade moderna, da violência, do desemprego, da superpopulação, da falta de saneamento, como qualquer outra metrópole brasileira. E ainda tem lá o Distrito Industrial, que foi criado com o projeto da Zona Franca, né, em 1968, ainda na época dos governos militares, que ainda é um dos principais pilares econômicos da cidade e também da região. A gente pode dizer que o sul do país, nas grandes metrópoles, as populações mais carentes, o pessoal menos provido de recursos, vão para as chamadas favelas, para os morros. Lá em Manaus, eles vão para as palafitas sobre o rio. Ou tem favelas como as nossas aqui da região sudeste? Em alguns locais, sim. Tem a população que às vezes vive no interior, até em situação de isolamento. Mas tem uma característica marcante do caboclo amazonense. Ele vive isolado, tá? Ele é pobre, mas ele não é miserável. Ele não tem problema, por exemplo, com a fome. Por mais que ele esteja isolado lá na floresta, ele tem um local onde ele pode plantar a sua mandioca, onde ele pode plantar o seu feijão. Tem o rio que fornece o peixe, que faz parte da culinária, com fartura. Tem a floresta onde ele pode sobreviver da caça. Mas quando ele almeja um sonho maior de ir para a capital, aí ele vai enfrentar uma selva de pedra, como é que se diz. E aí, como eles têm essa dificuldade, eles acabam ocupando os espaços da periferia, que são as palafitas, que aparecem tantas imagens aí nos meios de comunicação, que ainda existem. Mas temos também as favelas, que até são fruto de uma situação comum na região, que são as invasões. Se descobre um terreno, aí a gente sabe que por trás das invasões tem sempre alguém interessado naquelas invasões. Ali, né? E interessante que as grandes invasões coincidem com os períodos eleitorais, que é também uma realidade, mas muitas favelas. E a população ocupa ali, vira uma favela e depois. Nacional, então. Aí depois o governo tem que ir lá e tem que urbanizar aquela invasão. Então há essas situações das invasões. Inclusive agora nos últimos tempos houve uma situação bem peculiar em Manaus, de uma grande invasão próximo a uma área de preservação ambiental chamada Reserva Duque, que é um centro de pesquisa, de produção literária inclusive, e houve muito trabalho das autoridades para conter a invasão nos limites da reserva, e mesmo assim houve destruição de parte da reserva. E hoje nós temos esse bairro com uma população muito grande, com elevados índices de violência, né, o tráfico de droga marcante ali no local, com operações policiais frequentes, mas enfim, estou só relatando isso porque são os problemas de qualquer metrópole brasileira. Isso é comum a todas elas. Em 1969, quando a Andrade Gutierrez concluiu o assaltamento da BR-262 aqui em Pará de Minas, ela tinha gerado dezenas de empregos de jovens paraminenses na época. E muitos deles entraram numa barca aqui e foram embora para Manaus. Você chegou lá 12, 13 anos depois dessa barca. Você ainda encontrou algum patafufo por lá, assim, que você chegou a conhecer, fazer amizade? Sim, encontrei. Inclusive, uma das primeiras pessoas que eu conheci lá em Manaus foi uma jovem, chamada Ana Lúcia,
que ela era filha de um funcionário da Andrade Gutierrez e que tinha nascido aqui em Pará de Minas. Ela estava na adolescência, infelizmente ela faleceu recentemente. Mas o pai dela trabalhava na Andrade Gutierrez na época do asfaltamento da BR, e ela acabou nascendo aqui de Minas. Encontramos pessoas de todo o estado. Uma das pessoas que eu encontrei aqui foi o Geraldo Henriques, que eu encontrei agora recentemente, aqui, que mora aqui vizinho ao bairro aqui na Vila Maria. Isso. Que foi uma das pessoas que eram dos diretores da empresa nessa época que eu trabalhei lá. Mas na realidade, na Andrade Gutierrez, que naquela época era uma oportunidade que as pessoas tinham de ganhar dinheiro, de se aventurar pelo mundo. E não era só Andrade Gutierrez, tinha também a Mendes Júnior. Isso, era outra potência. A Mendes Júnior até levava pessoas mais para o exterior na época. Mas a gente acabou construindo uma história profissional nessa empresa, e a gente acabou conhecendo pessoas do Brasil inteiro. A gente conhece pessoas de todos os estados. E ainda hoje, né, a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, ainda é uma terra de oportunidades. Pessoas do mundo inteiro vão para aquela região, não pelo potencial turístico, mas também pelo potencial do parque industrial que tem lá, que é imenso e que produz equipamentos eletrônicos que são utilizados no Brasil inteiro. Até um fato importante, interessante que eu vi agora: o meu cunhado Evandro trouxe aqui uma caixa para eu embalar as peças da bicicleta. Era a caixa de uma TV Samsung, que é produzida lá em Manaus. Então a caixa trouxe uma TV para cá e a caixa voltou para Manaus com as peças da minha bicicleta. Coincidência. O final dessa caixa já está escrita, é Manaus. Exatamente. Veio, passeou em Minas Gerais e está voltando. E retornou. A Zona Franca ainda está... que a gente quase não ouve mais falar, né? Não, ainda está em plena atividade, né? Aquelas vantagens todas que as empresas têm. Existe, os incentivos fiscais ainda existem. Muitas vezes as políticas econômicas de vários governos tentam mudar essa situação, né, dos incentivos fiscais. Apareceram modelos econômicos semelhantes em outros locais, como por exemplo no Paraguai, na China. Copiando do modelo da Zona Franca. Exatamente. Mas eles conseguem ainda manter, né, o distrito industrial e o projeto Zona Franca ainda em atividade, ainda conseguem manter os incentivos fiscais, que na verdade é uma garantia constitucional, né? Está garantido até o ano 2058, salvo engano. E a Zona Franca foi que mudou, né, a cara de Manaus. Manaus tinha 200 mil habitantes e não passava daquilo, às vezes até diminuía a população. Com a Zona Franca, quando as empresas começaram a abrir unidades produtoras lá, levando mão de obras do sul e do sudeste do Brasil. A história do Amazonas, a história econômica do Amazonas é dividida em ciclos. O primeiro ciclo foi o ciclo da borracha, que aqui acabou tendo a sua decaída no final da Segunda Guerra Mundial. A região ficou meio que esquecida, mas aí veio essa emergência do projeto Zona Franca em 68, e agora nos últimos anos a questão da indústria do turismo, né? É um potencial muito grande. E também da expansão da fronteira agrícola, né? Hoje em dia se tem muita agropecuária na Amazônia, que inclusive é um ponto de muita discórdia aí com os ambientalistas, que acham que a floresta tem que ser preservada totalmente. Aí a eterna discussão de que tem que ter o manejo responsável, a exploração responsável, porque gera produção de alimentos, mas a proteção ambiental a gente sabe que é necessária, ou seja, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, né, e que nem sempre é fácil de ser encontrado. Você falou em turismo, vamos falar de cultura. Você já esteve lá no Teatro Amazonas, né? Aquela monstruosidade construída há mais de 100 anos. O Teatro Amazonas, ele é de 1896. Eu me lembro muito bem que ele é do mesmo ano da fundação da cidade de Belo Horizonte, 1896, pelo governador Eduardo Ribeiro. Já visitei várias vezes, é uma obra-prima, inclusive a minha formatura foi lá. A minha colação de grau foi no Teatro Amazonas, foi a última. Não mais se permitiu fazer colação de grau lá. Agora, é um teatro que foi construído na época do apogeu da borracha, que tinha os barões da borracha lá
no Amazonas, e tudo que é dele veio de fora. Ele foi montado só lá no local. Tem algumas coisas... Ele é uma cópia de um teatro, parece que de Milão. Isso, é uma cópia... Mas assim, é deslumbrante. Ele está lá, ele tem um papel de destaque, né? E tem atividades neles, constantemente. Tem atividade. Todos os anos nós temos lá um festival internacional de ópera. A temporada de ópera. Tem a temporada de ópera, tem teatro, peças teatrais e a visitação, né, dos turistas também. E artistas do sul do país se apresentam lá também? Sim, com certeza. Mas é mais restrito, né? Para esses grandes eventos, ou eles são realizados na Arena da Amazônia, que ficou também para isso, ou tem o Sambódromo, e tem muitas casas de show que são amplas, são gigantescas também, capazes de atender, né, esse tipo de evento e esse tipo de público. Eu vou te perguntar sobre a Arena da Amazônia, mas antes eu vou te perguntar sobre o Festival do Boi. Parintins. Parintins, é pertinho de Manaus? Não, fica a 400 quilômetros de Manaus. Mas para Manaus é ali. Mas aí quando tem a festa... Tem rodovia ou vai pelo rio? É, por barco. Por barco. Quando chega a época do festival, geralmente em 3 dias do mês de junho, tem uma caravanas. O rio Amazonas vira uma rodovia extremamente movimentada. Então faz parte da festa... Uma hidrovia. É uma hidrovia, né? Faz parte da festa as pessoas montarem os grupos e descerem o rio e já vão fazendo festa. Parintins no próprio normalmente tem quantos mil habitantes? Não chega a 100 mil habitantes, mas é uma na grande festa cidade. pula para 500. Na festa sobe tranquilamente para 500, 600 mil habitantes tranquilamente. E são duas agremiações, né? São 2 bois, o Garantido e o Caprichoso. Divide a cidade entre o vermelho e o azul. Mas o festival eu tive a oportunidade de ver apenas uma vez. Fui a trabalho, inclusive. Mas é de uma grandiosidade impressionante. Diferente do carnaval, que se trata de um desfile numa passarela, o festival trata-se de evoluções teatrais numa arena, contando uma história. E o interessante é que é tanta rivalidade entre os 2 bois, mas que tem uma coisa marcante no festival. Durante o tempo em que o Garantido está fazendo a sua apresentação, a torcida do Caprichoso tem que ficar em total silêncio. E vice-versa. E não há o menor sinal de desrespeito, porque se perde ponto. E às vezes 1/10 dá a vitória para o boi contrário, né, como eles se denominam lá. E como é que é? Tá pau a pau essa disputa lá, ou um deles já disparou na frente? Não, é sempre muito próximo, muito pareado mesmo, porque a qualidade dos dois é indiscutível. É aquilo que eu digo, a vitória de um ou de outro, ela se dá através de algum detalhe técnico, alguma falha, algum imprevisto, mas são espetáculos muito grandiosos que as pessoas que vão para lá e assistem se apaixonam literalmente. O torcedor de futebol de Minas Gerais, principalmente a metade alvinegra, tem um carinho muito grande com o futebol do Amazonas, porque lá no Nacional de Manaus foram formados alguns dos principais jogadores da história do Atlético, né? Paulo Isidoro, Tony Cerezo e outros, Campos. Danival, Marcelo, né? O próprio Marcelo Oliveira, né? Ângelo. Por que o futebol do Amazonas, que eu acho que o amazonense gosta também do futebol, por que lá não tem um time na Série B? Eu tenho uma paixão muito grande pelo futebol, mas é aquela história da administração dos clubes, né? Ainda existe uma administração meio amadora, e a gente vê os próprios torcedores das equipes de Manaus reclamando disso, ao ponto de que apareceu agora em 2014 um clube que é o Manaus Futebol Clube, né? Que foi criado em 2014 e já está na Série C, e já é bicampeão amazonense, acho que é tricampeão amazonense. Então já deu um impulso grande agora para as outras diretorias que estão se movimentando. Agora está surgindo o Amazonas, tem o Manaus Futebol Clube, agora está surgindo o Amazonas para se juntar ao Nacional, ao Rio Negro, ao Fast Clube, ao São Raimundo, ao Princesa dos Solimões,
que é de uma cidade vizinha de Manacapuru. Mas assim, o amazonense é apaixonado por futebol. Esses 4 mais antigos, o Rio Negro, Nacional, o Nacional, o Fast Clube e o São Raimundo. E o São Raimundo. O São Raimundo é o pioneiro, né? Parece que ele é o mais antigo. O mais antigo eu acho que é o Nacional. O Nacional é da época dos ingleses. Esses 4 estão em atividade. Estão todos em atividades. Mas assim, há uma falta de incentivo para que as diretorias possam fazer um trabalho adequado, né? Montar times competitivos. Mas o que acaba é que a influência sobre o torcedor amazonense acaba sendo maior dos times do Rio de Janeiro e de São Paulo, como é aqui em Minas Gerais, na periferia, né? Agora parece que esse ano está se anunciando um campeonato amazonense, são 8 equipes disputando o campeonato, mas com esse impulso que o Manaus Então obrigando os outros times a está instigando os outros a se mexerem, a se modernizarem, inclusive administrativamente, para que se formem equipes competitivas, para que o campeonato seja realmente de boa visibilidade. Cada um deles tem o seu próprio estádio, 5, 10 mil torcedores. Sim. Cada um deles tem o seu próprio estádio, não é isso? Tem, mas o Nacional tem. Porque lá tudo é clássico, né? Na realidade são três estádios, né, que são importantes. Tem a Arena da Amazônia, que é grandiosíssima, tem o Campo do São Raimundo e tem o Carlos Amit, que é de menor capacidade de público. Mas o sonho realmente de todo amazonense é ver todos os seus times disputando grandes jogos na Arena da Amazônia, que é um estádio belíssimo, moderno, com uma visibilidade, uma acústica perfeita. E realmente foi uma belíssima construção na época da Copa de 2014, mas que ainda, infelizmente, lá é subutilizada. E teve uma partida importantíssima lá da Inglaterra na abertura primeiro jogo da Inglaterra. Foi Inglaterra, teve, acho que Camarões jogou lá também. Foi Inglaterra e Portugal. Eu acho que foi Portugal e Inglaterra. Isso, Portugal, um clássico do futebol mundial. Então, assim, foi lotado o tempo todo, com os ingressos todos vendidos previamente, né? Que demonstra que. E é interessante que uma vez a gente foi ver já um jogo do Palmeiras, que foi enfrentar o São Raimundo. E é uma característica interessante. Aí vai os torcedores do Palmeiras pro estádio e vão torcedores de todos os outros times com as suas camisas dos seus times. E vai tudo para um lugar só. E termina o jogo, eles saem tudo pelo mesmo local, tudo junto. E a gente não via confusão, não tinha aquelas confusões que a gente vê tanto. Lá a gente não vê. Tem a rivalidade, mas depois que o jogo acaba, as torcidas se dispersam juntos, sem aquelas cenas de violência. É muito raro. Já aconteceu, claro. Inclusive aconteceu num jogo, numa disputa de futebol de areia, que montaram uma quadra de areia lá, e acabou dando Flamengo e Vasco na final, e teve briga de torcida depois. A 4 mil quilômetros do Rio de Janeiro, torcedores do Vasco e do Flamengo se encanfiando lá. Mas quando o jogo envolve o time do Amazonas com um time de qualquer parte do Brasil, aí o clima é harmonioso, felizmente. Agora eu vou te fazer a pergunta que todo mundo que ouvir e ver essa entrevista deve estar querendo fazer essa pergunta. Em Manaus, chove ou não chove todo dia? Não, existe essa lenda. Na realidade, a chuva diária ela é uma realidade muito maior em Belém. Em Belém. Aquela história de marcar um encontro. Vamos nos encontrar, mas vai ser antes ou depois da chuva. Isso é em Belém que acontece. Em Manaus nós temos uma estação chuvosa e uma estação não chuvosa. Nós temos somente 2 estações do ano 6 meses cada um. O inverno e o verão. O inverno, que é o período que chove todo dia, inclusive é o período que está acontecendo agora, que vai de novembro até junho. Depois de junho até novembro é seca e é o calor, é a falta de chuva, é o calor, é a umidade. Eu sempre digo que geralmente umas pessoas... E o volume de água do rio diminui assim visivelmente? Não é tão visível. Já houve períodos de grande seca, que realmente foi um tormento para a população. Mas é uma população já totalmente adaptada ao ciclo das águas.
período da seca, o período da enchente. Mas temos essa divisão bem clara das estações, do inverno e do verão. Os meses mais quentes geralmente são setembro e outubro. Eu até digo que a maioria das pessoas que vai visitar Manaus, no mês de setembro e outubro, ela sai de lá pensando em não voltar mais, por causa do calor. Mas é uma terra muito acolhedora, uma terra muito, muito bela, tem muita coisa bonita para se explorar, para se conhecer, e o povo é acolhedor. Para encerrar a entrevista, vou te fazer uma pergunta também que não pode ficar. Você já está fora de Pará de Minas há 38 anos, mais da metade da sua existência, né? Você pensa em voltar para Pará de Minas algum dia, voltar a viver aqui, ou você quer continuar só nessa de vir periodicamente, uma vez por ano ou duas? A gente acaba se enraizando, né, no local onde a gente se forma, onde constitui família. Então existe um vínculo muito forte lá com aquela região. E é muito difícil voltar nessa fase da vida. Mas agora com criança, com filho pequeno, né? Mas aquilo que eu digo, a gente pode ganhar o mundo, mas nunca se deve renegar o local de onde saímos. Se você se lembra sempre do local onde você nasceu, onde você cresceu, onde viveu a sua infância, e as lembranças que eu tenho da minha infância e adolescência aqui em Pará de Minas, elas ainda são muito fortes, né? São muito vivas, e é isso que me faz retornar sempre. Então, retornar sempre, esquecer o que eu vivi aqui, isso não será possível, né? Eu posso levar a minha vida em qualquer lugar do mundo, inclusive lá no Amazonas, na Amazônia, lá especificamente em Manaus, mas sem nunca esquecer o que eu vivi aqui e sem nunca perder a oportunidade de voltar e de reencontrar os amigos que eu fiz aqui, né, nesse período da minha vida. Tem um conterrâneo nosso que mora na Alemanha desde 1975, ou seja, já tem 45 anos que ele está lá, um jornalista, Assis Mendonça. Ele é filho do José Mendonça, famoso, que tinha um armazém na rua, um armazém, depois uma loja. Era o Zé Mendonça e a dona Esther. E a dona Estela. Dona Estela. São os pais do Zé Antônio. Dona Zé Antônio é Dona Estela era a minha freguesa no supermercado Raquel. Era eu que atendia a lista de compra da dona Estela. E a minha mãe, que era costureira, comprava os seus aviamentos lá na loja do Zé Mendonça. O Zé Antônio formou-se em jornalismo aqui em Belo Horizonte e conseguiu um emprego no jornal O Estado de São Paulo e foi para a Alemanha ser o correspondente do Estadão lá na Alemanha. E num prefácio a um livro que eu, mais um grupo de paraminenses escrevemos aqui em 2009, no Sesc Centenário de Pará de Minas, ele fez o prefácio do livro. Aí ele escreveu uma frase lá que é marcante e que também encaixa no seu modo de ver Pará de Minas. Que ele não pretende voltar a viver em Pará de Minas, que ele vem também periodicamente. Mas ele saiu de Pará de Minas, mas Pará de Minas não saiu dele. Até hoje as reações dele é de um patafufo, e assim será até o seu último dia. Eu tenho ainda muito vivo dentro de mim a minha, que eu chamo de alma caipira. Nós fazemos as nossas cantorias lá, eu gosto muito de tocar viola caipira, eu toco violão, toco viola caipira, e nós fazemos as cantorias lá, e a gente faz aquelas revisões daqueles clássicos da música caipira que eu ouvia no rádio de pilhas do meu pai. E um dia um colega lá me disse: rapaz, você saiu da roça, mas a roça não saiu de você. Isso é um ponto de orgulho, porque a gente teve uma história marcante aqui, né? Eu até levei o meu filho agora para conhecer os locais por onde eu passei, levei para conhecer a escola onde eu estudei, Frei Concórdia. A minha primeira professora foi a dona Irene Barbosa, dona Maria Alice, com um papel importantíssimo na minha vida. A minha professora Terezinha Pereira, que infelizmente eu não consegui encontrar. A nossa escritora premiadíssima. Na minha vida, mas que mantém um contato constante com ela. E até através dela e da dona Maria Alice, que a gente chamava as professoras de dona na época, dona Terezinha, dona Maria Alice, dona Irene,
É através dessas professoras da minha infância que eu presto uma homenagem a todos os meus professores, uma relação tão conturbada atualmente que existe entre aluno e professor, e eu sempre digo, eu ainda respeito todos os meus professores, porque são eles que me mostraram o caminho. O professor não ensina nada a ninguém, mas o professor, ele mostra o caminho, e a gente tem o livre-arbítrio de seguir ou não. Eu, felizmente, segui o caminho que os meus professores me apontaram. E assim, meus amigos, encerramos mais essa entrevista com o paraminense ilustre, médico, nosso conterrâneo, que vive em Manaus já há quase 40 anos, o Antônio Magela, a quem eu agradeço por nos ter recebido para esse bate-papo. E foi um prazer esse reencontro.